Muito bem-vindo ao método REMIA, né? O método que eu criei para poder tirar cristãos da procrastinação, né? Vendo que isso daí é um fator que atrapalha, atrasa muito a vida, todos os aspectos, desde o espiritual até questões de relacionamento, família, financeira e tudo mais. Então, você que está fazendo aí o desafio ou está atuando no método completo, o que a gente vai fazer hoje? Qual o objetivo? É pegar aqui a suíte do Google. Então, se você tem uma conta no Gmail, uma conta do Google aí, você já tem acesso a ela. Todas têm uma possibilidade de uso livre, né? Você não precisa pagar aquela assinatura do Google para começar. E a gente vai pegar, extrair um pouquinho da essência do REMIA, né? A questão de organizar ali o surrão, contextos, um pouco de agenda, a parte ali do baú, e colocar aqui na suíte de forma muito simples, tá? A ideia é que seja uma aula completamente prática. Então vamos lá. Eu estou aqui com uma conta minha do Google, uma conta zerada, e eu vou começar criando o surrão. O que é o surrão, né? Você já sabe que é aquilo que a gente... é aquele recipiente, como se fosse uma espécie de bolsa, né? Surrão vem da Bíblia, né? Os pastores lá de Israel antigamente utilizavam. E onde ele guardava muitas coisas, né? Um exemplo mais conhecido é Davi. Quando ele foi enfrentar ali Golias, ele colocou as pedras que ele pegou no seu ribeiro, provavelmente ali no seu surrão, nessa bolsinha. Então vamos criar esse surrão lá no Google Tarefas. Tem dúvida onde que é, qual é o site? Só colocar Google Tarefas. C. Tá? E ele aqui, no meu aqui, talvez porque eu uso em inglês, ele aparecia, o Google Tasks. Google Tarefas ou Google Tasks. Tá aqui. Tá aqui vazio, né, as minhas tarefas. E o que eu vou registrar aqui? Eu vou renomear, vou chamar esse cara aqui de surrão. Ó, tem renomear lista. Vai ser o surrão. Eu vou até procurar um emojizinho para colocar aqui. Deixa eu ver se tem uma bolsa, alguma coisa assim, para ficar até visualmente mais enriquecido, tá? Vou procurar uma bolsa qualquer, depois eu escolho uma outra opção. Talvez esse aqui. Surrão. Pronto. Então, a minha grande captura e a captura contínua vão todas acontecer aqui dentro desse surrão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos fazer aqui já a questão da captura. Vamos supor, pagar a conta de luz, levar o cachorro para passear, elaborar o relatório das vendas do último trimestre, misturar tudo aqui, tá? Organizar a gaveta de documentos, montar a lista de compras do supermercado, o que mais, né? Pesquisar a matrícula na escola XPTO para o ano que vem, matricular em uma academia a menos de 1 quilômetro de casa. Pronto. Tá muito rápido, muito prático. Isso seria uma micro parte ali da grande captura. Então eu peguei um pouquinho do que estava na minha cabeça, tá? Isso aí foi tudo inventado. Descarreguei aqui no surrão. Tá. O que mais que a gente tem? A gente tem a parte da agenda. Vou abrir uma outra aba aqui. Mesma coisa. Opa, abri na parte errada aqui. Google Agenda. Aqui, esse aqui já carrega, tá aqui a minha agenda. E um detalhe, olha, que você consegue já integrar aqui com a parte do surrão. Então fica muito mais fácil de eu pegar as tarefas e já jogar aqui em um determinado horário, quando eu estiver fazendo o processamento aqui do surrão. Pronto. Então eu já tenho aqui a agenda. O que eu vou fazer? Vou criar o meu bloco ali de multiplicação. Então vamos lá, pegar aqui na segunda-feira. Deixa eu avançar uma semana aqui. Vamos supor que eu trabalho ali a partir de 8h30 e tudo mais, mas eu consigo acordar de 6 horas, vou trabalhar de 6h30 a 7h30 no projeto. E aí eu vou chamar aqui de bloco da multiplicação. Feito o bloco da multiplicação, eu vou repetir esse bloco por todos os dias úteis aqui. Olha, tem aqui, repete todos os dias, cadê? Já tem uma opção aqui, cada segunda-feira, segunda, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira.
salvar, pronto, já está repetindo aqui. E vou aproveitar também e fazer logo um devocional aqui em cima. Deixa eu ver quanto tempo eu coloquei ele aqui, vou deixar aqui de 10 minutos. Eu acordo às 6, vou deixar aqui de 6h20 às 6h30. Aí já emenda com o bloco da multiplicação. Opa, acho que eu fiz algum ajuste aqui. Mandei lá para 6h20 da noite. Foi isso mesmo, 6h20 AM a 6h30 AM. Ou tem que mudar todos. 6h20 a 6h30. Agora ele não deixou. Deixa eu refazer aqui. Todos os eventos. Vamos lá, aproveitar que a agenda está limpinha. Devocional. Mais opções. 6h20 a 6h30 AM. Todos os dias da semana. Tá aqui. Salvar. Deixa eu adiantar ele um pouquinho, 5 minutos, só para ficar mais bonitinho aqui. Vou colocar de 6h15 a 6h25. AM, todos os dias, tá. Todos os eventos. Pronto, tá bonitinho os dois blocos aí. Então vou aproveitar e criar já o bloco dos escudos. Vamos supor que eu coloque aqui de 9h30 a 10h30. Bloco do escudo. Cadê? Dá para colocar até um escudo aqui? Já está até aqui. Escudo. Deixa eu editar. Vamos supor que eu consiga. Vou colocar aqui personalizado. Segunda, quarta e sexta. Pronto, tá aí o bloco do escudo. Daí você fica à vontade para poder manipular. Daqui até aqui eu vou trabalhar. Cadê? Trabalho. E aí você pode ter uma outra agenda aqui. Olha, outras agendas. Criar uma nova agenda. Pode ser aqui trabalho. Criando aqui a agenda. Aí eu posso escolher a cor já na outra parte ali para ficar mais simples. Aqui, trabalho. Vou colocar aqui a cor de laranja. E esse aqui vai ser relacionado à agenda trabalho. E aí eu consigo fazer. E aí você pode colorir da forma que quiser. Né? Então vamos lá, a gente já tem aqui o nosso surrão, temos a nossa agenda com os blocos. O baú, o Google também tem uma coisinha chamada Google Drive, né? Que ele permite você criar. Então tem aqui, deixa eu apagar essa pasta aqui. Vou para a lixeira. Ele tem até quando você acessar a primeira vez aqui, ele tem um tutorial de como utilizar. E aí eu posso criar aqui a estrutura de pastas, que você já tem acesso aí, que foi presenteado. Cadê? Eu vou colocar só aqui RMA. Dentro do RMA tem a pasta baú. Vou criar só a pasta A aqui. Pronto. Então, eu criei, tem aqui as 3 ferramentas. O meu baú vai ficar aqui dentro do Google Drive. A agenda, né, com as datas e horas das coisas que vão ser programadas e os meus blocos aí, né, o bloco da multiplicação, devocional, o bloco dos escudos. E aqui eu tenho o surrão. Eu posso também adicionar aqui novas listas, né? Por exemplo, coisas que eu vou fazer só quando eu estiver na rua. Tá? Posso também criar uma lista para um projeto, que eu vou trabalhar na parte da multiplicação. Vamos supor que seja o projeto mais renda. O que é? Vou fazer algum serviço extra para poder adquirir mais renda. Cadê? Vamos supor desenvolvimento com IA de um produto digital. Pesquisar sobre marketing digital.
avaliar qual a IA que está mais adequada para o meu orçamento. Importante também, né? Se você vai fazer um uso mais intenso da IA, provavelmente vai ter que pagar para que você seja mais produtivo. É a mesma coisa, coisas que eu posso fazer na rua, levar roupa para a lavanderia. Tem aqui, ó, levar o cachorro para passear, vou mover ele para cá, enfim. Tá. Ok, então eu já tenho aqui configurado o surrão, posso configurar a parte de projetos aqui. Você pode também, lá no baú, de repente ter aqui uma outra pasta de projetos, e aí você tem aqui o seu projeto mais renda, que é o exemplo que a gente está tratando aqui. E aí ficar informações sobre esse projeto. De repente, é uma pesquisa que você fez, algo que você gerou com a IA, se for um e-book, alguma coisa, pode ir deixando aqui. E aí, como é que a gente parte para a execução? Tá? Voltando aqui para a agenda, você pode escolher aqui qual é a lista que você quer que carregue. Inclusive, pode utilizar esse recurso aqui de colocar estrela. Tá? Com esse recurso da estrela, o que a gente vai fazer? Vai definir aquilo que é a nossa trindade. Então, você que tem esse monte de coisa para fazer aqui hoje, esse aqui vai fazer parte da trindade, esse relatório precisa ser organizado e... cadê? Vamos ver. Vamos supor isso aqui, levar o cachorro para passear. Tá? Então, eu já sei que isso aqui é a trindade, né? Já posso filtrar aqui pelo próprio Google Tarefas, ele já vai listar aqui para mim todas as tarefas que é a trindade, onde que eu preciso colocar mais intensidade, mais foco para resolver. E também você pode trazer aqui para a agenda, filtrando aqui pela trindade. Olha, já traz aqui. E vamos supor que aí você vá... Deixa eu colocar lá para tarde. Chegou em casa às 17 horas para passear com o cachorro. Aqui. Pode mudar a cor aqui das tarefas. Vamos supor que vem das tarefas aqui. Vamos colocar com uma cor amarela. Deixa eu pôr uma cor diferente aqui. Um lilás aqui. Pronto. Já está programado para eu fazer. Mesma coisa, conta de luz. Eu vou conseguir pagar aqui chegando no trabalho. Ou consigo separar uns 5 minutinhos ali no trabalho para pagar a conta de luz. E vou trabalhar em seguida nessa parte do relatório aqui até o meu bloco dos escudos, tá? Inclusive, se não chegar nenhuma urgência, de repente estica esse bloco aqui até a totalidade aqui do bloco dos escudos. Então, eu consigo também e aí puxar as outras coisas. Né? Aí entra a parte de esvaziar, de zerar o surrão, o que é? Não, isso aqui eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E é a mesma coisa, você pode ir... Perdão. Você pode... Deixa eu tirar aqui todas as tarefas. Você pode ir fazendo a captura contínua aqui. Chegou uma nova tarefa aqui, surrão. Nova tarefa. Chegou uma outra urgência, vai capturando aqui. Está trabalhando lá no relatório, escreve aqui outra coisa para fazer. Tá? Para poder zerar o surrão, você pode, inclusive, criar uma outra lista aqui, já das processadas. Deixar o surrão apenas para aquilo que chega, e aí as processadas para aquilo que você já tem um direcionamento. Isso aqui já virou a trindade. Pode criar, inclusive, a lista trindade aqui também, se for você achar mais adequado. Aí vamos supor, cadê isso aqui tudo? Você já tinha dado direcionamento e vai ficar ali só o que de fato foi capturando nesse sentido. Tá? Então, assim, de forma muito simples, muito prática, você consegue utilizar boa parte aí do método REMIA e vencer a procrastinação dessa forma, tá? Se organizando, porque, primeiro, lembrando, né, que a função do surrão é tirar da sua cabeça, que a sua cabeça foi muito mais útil para criar as coisas do que para ficar guardando. Então, descarrega lá no surrão na parte das tarefas. Tá? Aquilo que é documento vai para lá dentro do baú, utilizando o Google Drive aqui, nesse sistema de armazenamento. É como se fosse uma parte do seu computador na nuvem ali do Google. E aqui, através da agenda, você monta os seus blocos e consegue especificar tudo que você vai fazer ali, né? Colocar um dia e uma hora para fazer. Porque se fica esquecido ali no surrão alguma coisa, você provavelmente não vai fazer. Mas trazendo ali, colocando na sua agenda, é muito provável de você fazer. Inclusive dá para colocar lembrete e tudo mais. E tudo isso aqui eu estou mostrando no desktop, mas tudo o Google tem aplicativo do seu celular para tudo isso aqui. Google Drive, Google Tarefas, Google Agenda. Toda essa integração funciona também no seu celular. Né?
Então, fica aí essa dica para quem não está em dúvida ou não sabe por onde começar, ou tem tantas opções, vamos para o básico. O básico bem feito é melhor do que procurar atingir o perfeito na primeira vez. Vai lá para o Google Drive, se você já tem uma conta Google, já é só acessar, né, Google Tarefas, organiza aí o básico para você funcionar, começa só com surrão, depois integra isso com a agenda, cria lá os seus blocos, devocional, de multiplicação, bloco dos estudos da manhã, da tarde, e pode fazer essa integração aqui que é muito prática, de ir puxando as tarefas para um momento. Essa outra urgência aqui eu vou resolver nesse bloco das urgências aqui, bem como essa outra tarefa. E aí você pode ir organizando dessa forma. Já tem uma data aqui? Então essa aqui já tem data, ó. Ele já apareceu uma data aqui embaixo. Já foi processada. O que ainda não sei o que fazer? O surrão. Aí adiciona uma outra tarefa aqui. Comprar o almoço. E é claro, você pode também organizar. Aqui ele tem outras funcionalidades aqui dentro da tarefa, né? Você tem os detalhes, pode definir o dia que você vai fazer, se ela se repete ou não. Deixa eu ver se ele abre aqui definir um prazo, já anexar aqui alguma coisa. Então tem muita coisa para você fazer depois aí com mais detalhes. Mas a ideia da aula era justamente focar aqui no básico, né? Focar aqui no básico para você conseguir organizar, né, aqui a questão do desafio, do método RMA, utilizando a suíte do Google, sem gastar nada, só com uma conta do Google você consegue fazer isso. E a gente se vê nas próximas conversas.